É grátis, é prático, é para você. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Atenção para esse recado. O Clube de Vantagens Boa Viagem não para de crescer. E agora também oferece empréstimo consignado a aposentados, pensionistas e servidores estaduais. Pensou em consórcio? O Plano Boa Viagem é credenciado pelo Banco do Brasil para oferecer a melhor opção para você. Já pensou em ter uma bicicleta elétrica ou aquele presente que você quer através de um consórcio com parcelinhas suaves? Peça hoje mesmo uma simulação e comece o ano novo numa boa. Plano Boa Viagem. O que já era bom ficou muito melhor. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou Teseu Bezerra, coordenador-geral do Sindipetro NF, tudo bem? Mortes, doenças e invalidez continuam avançando sobre os trabalhadores no dia a dia nos locais de trabalho. Nos últimos 10 anos, tivemos mais de 25 mil mortes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. Muito bom dia, são 7h08. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, quinta-feira, 29 de agosto de 2024. A previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para hoje é de tempo bom, de céu claro com sol, mas com temperaturas baixas. Em relação ao frio, segue essa temperatura menor durante a madrugada, noite, mas durante o dia volta a subir, não chegando ainda na casa dos 30 graus. A máxima para hoje é de 27, mínima de 15, agora aqui no centro faz 17 graus.
No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, nós temos o prazer de receber o Ronaldo Soares. Ele é gestor público e chefe do Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro em Campos. O tricolor Ronaldo Soares é tricolor. Vem para falar, chegou aqui, saudações tricolores. E torcedor do Goitacás também. Vocês conseguiram pela primeira vez no programa um empate, né? Um empate. Empate só arruma quando o Cristiano vem aqui. Só quando o Cristiano. Não, mas tem mais gente aí do Fluminense. Se pensar bem, tem mais tricolor aí. Olha que até Botafogo você vai perder a torcida. Uma pesquisa aí que botou a gente em terceiro, você viu aquilo, Ronaldo? Quarto. Primeiro o Flamengo, Vasco, o Botafogo e a gente. Mas. Não chega a ver, não, mas provavelmente pelo momento que o Botafogo está passando, né? Aí é muita conversão dos indecisos. Pode ser. O Vasco está numa situação ruim há muito tempo, ele nunca deixou de ser o segundo, né? Vasco Teve. já teve mais próximo do Flamengo ali na disputa do primeiro. Mas, muito difícil chegar. Próximo, né, que você falou. Alcançar o Flamengo. Primeira vez que elegeram o mais popular do Rio foi na década de 30, teve um concurso do Mago Mineral da época, não vou lembrar o nome agora. E foi apertado o Flamengo Vasco. A partir dali que ficou, o Flamengo venceu. O nome do concurso era o mais querido. E a partir dali o Flamengo ganhou só o coelho mais querido, mas foi apertado naquela época com o Vasco. Foi apertado. Década de 30. O Fluminense tem esse estigma de ser negócio de time Água de elite. Água Lindóia? Água de Lindóia. Isso em 1900 e... Década de 30. Década de 30. O Fluminense tem esse estigma de ser time de branco, aquela... Da elite, aquela né? elite, aquele negócio... elite, essa coisa, você sabe que é minoria, né? Então, apesar de ser campeão, de ganhar aí, né, ter uma sala de troféu maior do que a do Botafogo, às vezes pode acontecer mesmo. Bom, mas vamos lá, vamos para o nosso canavial aqui, como diz a Luiz, lembrando sempre o Capi. Vamos falar com o Ronaldo Soares daqui a pouco sobre a vocação agropecuária de Campos e região e o papel da Pesagro nesse contexto todo, a atuação na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e também do Conselho de Política Agrícola de Campos. Por fim, o Ronaldo Soares conversa com a gente, faz aqui também uma tentativa aí de projetar, baseado nas pesquisas que a gente vem apresentando e debatendo e comentando e mostrando aqui os números e os detalhes dessas últimas duas pesquisas em Campos, da Paraná e Big Data. Aí a gente vai te pedir, Ronaldo, para fazer uma projeção aí para a eleição que vai ser daqui a 39 dias. 39? Não, 38. Ontem 38 dias. E mais alguns minutos aí para... 58 minutos. 48. 48, perdão. Para abrir as urnas. Expectativa de candidato essa de Aloysio aí, contando os minutos, é o candidato que fica nessa expectativa no dia. Vamos votar. Porque você já trabalhou comigo com cobertura de eleição, né? É doideira. O ritmo de trabalho é pesado. Você fica torcendo para que passe. Cabe logo, né? Não, verdade. Não cabe logo no sentido de ter um turno só, embora todas as pesquisas apontam um turno só. Mas é de que, né? Porque o ritmo de trabalho em eleição é muito, muito intenso. Mais eleição municipal, né? É alucinante. E antes, se me permite, só rapidamente, antes do sistema eletrônico e hoje com a facilitação das redes de internet, a gente tinha outro ritmo também que era não só alucinante, mas pesado, que era a apuração daqueles votos de papel. Aquilo era alucinante e pesado. Você levava aí 3, 4 dias apurando uma eleição de Campos. A discussão com o fiscal de mesa. Nossa. Parava tudo. Aí quando juntava um bolinho, você tem por exemplo, a quadra do hoje IFE, antigo Cefete, né? A quadra de esportes ali era um dos pontos de apuração dos votos. Escrutinador.
o escrutinador teve um problema com um fiscal de um partido, juntava todo mundo naquela mesa. Às vezes você estava dando um refresco na cabeça ali, dando uma folga, não estava na hora de passar nenhum flash para a rádio, nem nada, você ia ali fora, daí a pouco você olha e está todo mundo correndo para cima daquela mesa para ver o que aconteceu. Era um negócio muito, muito estressante. Agora é mais alucinante no ritmo de velocidade, assim, muito rápido, né? Rápido, é. A eleição para presidente nós anunciamos aqui, esse ano, por exemplo, a Luiz falou que era antes de 7 horas, não era? Quando tinha 60% da apuração, eu estava com o William, que é estatístico aqui, estava conversando com outro estatístico, Eduardo Shimoda, e tinha 60 alguma coisa por cento de apuração, e Shimoda fez lá uma equação, uma correlação numérica, em que ele viu os estados que faltavam ainda muito para apurar, e pegou a taxa de apuração daqueles estados pelos candidatos, que no segundo turno, né, eram 2, só era mais fácil. E aí ele me mandou um cálculo com base nisso e falou, Lula vai vencer de 0,5 a 5 pontos, né, percentuais. Uhum. Aí eu aqui, você lembra, William, o que você acha disso daí? Aí o William, um estatístico, olhou, tem lógica, bate. Eu falei, Lula tá eleito, vai ganhar entre 0,5 a 5 pontos percentuais, ele ganha por 1,8. Estou bem no meio, né? Mas enfim, a gente pode antecipar aí, acho que, eu não sei outros órgãos de imprensa do Brasil, órgãos de interior, mas certamente a gente deu isso antes de qualquer órgão nacional. Sim. Como também eu anunciei um dia antes do resto do mundo a vitória de Biden no colégio eleitoral, né, no estado da Geórgia. Foi um dia antes, todo mundo anunciar, eu falei, fica boa a eleição. Deu o número exato, aquela eleição é para delegado, né? Uhum. Deu o número exato de delegados e só ficou firmado no dia seguinte. Foi. Como está publicado no blog, é só ir lá e dar uma olhada. Dá uma conferida lá que tem a data exata. E isso, só para concluir o raciocínio, é a frenética do dia da eleição para a gente, pra você ter ideia. 6h30 da tarde, né? Antes de 7 horas você já está anunciando aqui um presidente da República eleito, e em comparação a tempos anteriores, que aí uma eleição para presidente levava uma semana para apurar, é muita dinâmica para você acompanhar. E, né, tem todos os normais, mais esse, né, tem todos os fatos normais, com mais esses acrescidos aí por esse movimento da eleição. Bom, são 7 horas e 17 minutos. Deixa eu rapidamente pedir licença a vocês para trazer aqui só as manchetes do portal Folha 1 e a gente começar então essa entrevista com você, Ronaldo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, com o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br de hoje, tem destaque aqui para as seguintes manchetes. DR retoma obras na Estrada dos Ceramistas e trânsito segue em meia pista. Via é importante para a circulação de veículos pesados. A partir do dia 1º de setembro, esses veículos estarão proibidos de circular na área urbana. Campos lidera ranking de focos de queimadas. De janeiro a agosto de 2024, foram registrados mais de 13 mil acionamentos. CDL começa a ouvir os sete prefeitáveis de Campos com Alexandre Buchaú. Corpo da médica pediatra e poeta Ângela Sarmé é sepultado em Campos. A médica faleceu nesta quarta-feira por falência múltipla de órgãos. Nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares
e amigos da médica pediatra Ângela Sarmé. Homem que ameaçava a ex de morte por aplicativo de mensagem foi preso. SAMU de Campos adota novo número para a emergência. Está aqui em destaque também no portal folha1.com.br. CAGED registra a criação de 180 mil postos de trabalho em julho no país. Castro entrega bonificação a policiais pela apreensão de 500 fuzis. Inscrições para o edital 1 do concurso de São Francisco terminam nesta quinta. E Brasil inicia Jogos Paralímpicos em busca de campanha histórica. A meta do Brasil é conquistar entre 70 e 90 medalhas nos Jogos da capital francesa. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Agora são 7h20. Deixa eu trazer o bom dia aqui oficial do nosso convidado, o Ronaldo Soares, gestor público, chefe do Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro Campos. Ronaldo, bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui na Folha. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, espectadores e ouvintes desse programa. Estamos aqui para falar um pouco do que nós fazemos na Pesagro, de pesquisa agropecuária, para o desenvolvimento na nossa região. Tá bom, amigo. Eu falei com o Ronaldo, Ronaldo, vamos zoar Luiz, que nós dois somos tricolores. Aí Beto falou, o Flamengo ganhou ontem. Falei, então esquece. Gol do Bahia de 1-0 pela Copa do Brasil, né? E avançou agora ou tem um segundo jogo? Aloysio, bom dia, bem-vindo aí a essa bancada sempre. Não vai ser hoje, que deixa para outro dia. Eu vi o jogo, né? Primeiro tempo eu estava trabalhando, escrevi ouvindo o jogo. O segundo tempo eu vi que foi onde saiu o gol de Bruno Henrique. É um jogador que eu gosto muito, já está envelhecendo, né? Mas ao contrário das gabiletes flamenguistas, né? Eu acho que o Bruno Henrique foi o grande jogador daquela campanha de 2019. E certamente na final contra o Liverpool foi o único que não tremeu. Porque Gabigol tremeu, Arrascaeta tremeu e Gerson tremeram. Os três tremeram. Ele não. Ele pegou o Alexander-Arnold, que é um grande lateral direito, tirou para nada e foi o único que jogou o que vinha jogando. Os outros realmente tremeram. Mas não tem nada definido, como o Beto lembrou aí. Agora é uma vantagem sair dentro de casa. O segundo jogo no Maracanã, né? Mas o time do Bahia é um time, um elenco muito bom, muito reforçado, não tem nada definido. Eu só queria, antes de começar a falar a entrevista com o Ronaldo, falar de Tia Ângela. Como me dá a notícia, eu soube do grupo de amigos, né? Eu fui colega de Pedro Sarmé, filho mais velho dela, desde a primeira série do antigo primário, no Santo Antônio. Então isso é desde 79. Então eu fui colega de Pedro desde 79. Então eu convivi com o Tia Ângela desde criança, assim, desde que eu entendo por gente, né? Muitas lembranças, vou ficar falando de lembranças dela aqui, vou ficar o programa inteiro falando, né? É uma pessoa que sempre foi assim, como mãe de colega, assim, uma mãezona, ela adotava os amigos dos filhos, né? Sempre uma assim, conselheira valiosa, que tentava não aconselhar, não se impondo por ser mãe ou por ser mais velha, mas tentava se colocar assim sem posição moral. Ela tentava se colocar no lugar ali da gente, né? Foi assim na infância, foi assim na adolescência, foi assim na juventude. Foi atriz de teatro amador, participou das peças A Arca dos Bichos, Mágico de Oz, Branca de Neve, No Natal a Gente Vem Te Buscar. Como poeta, escreveu em 87 o livro Eu Só Sei Falar de Amor, e em 99 Rumando ao Infinito, né? Que é até emblemático esse título nesse momento, né? Clinicou como médica pediatra dos anos 60, que se formou na UFRJ, antes de haver faculdade de medicina em Campos,
Até 2020, quando da pandemia, ele deixou de clinicar. São mais de 50 anos dedicados à pediatria, né? Adotava também, de certa maneira, os pacientes. Depois que publiquei, vi muita gente falando, mãe, pai, irmão, gente que hoje é adulta, que foi paciente dela. Enfim, foi uma grande mulher, eu conheci de perto, tive essa oportunidade, essa sorte. Falei com o Pedro ontem. Pedro está em Roraima, mora lá hoje, é até candidato a prefeito lá em um município de Roraima, não pôde vir, né? Enfim, uma grande mulher que deixa exemplo, deixa legado, né? E deixa saudade. Então eu queria fazer aqui essa pequena homenagem a uma pessoa que certamente merece, né? Nossos sentimentos aqui, como o Nogueira já falou, e acho que da bancada toda aqui, sem dúvida, né? A família e aos amigos, aos pacientes, ex-pacientes, enfim, uma figura muito querida. E também irmã de Adilson Sarmé, político, médico também, que foi vice-prefeito de Campos no primeiro governo Garotinho. Enfim, muito humanista, uma pessoa muito humanista, uma pessoa muito, assim, humanista rara, uma cristã e humanista na melhor acepção da palavra, né? Enfim, Ronaldo, Quer mandar bom dia para os taxistas aí? O pessoal me cobra, não, a Luiz hoje não mandou, manda aí, antes aí, por favor. Porque o Herói Ângela, né? Não, nosso abraço aí, os taxistas, motorista aplicativo, pais de alunos e professores. E Ronaldo, Campos, você tem lá Pedro de Góis, a capitania hereditária, Campos não dá certo, os Goitacá expulsam os portugueses daqui, volta no século XVII, 7 capitães, boi e cana. Começou ali e isso faz com que Campos sedimente, né, enquanto modelo europeu, digamos, de civilização. E de lá para cá, isso se mantém. A cana do século XVII aos anos 80 do século XX se mantém como eixo econômico da cidade. Uhum. A partir daí, quando os royalties de petróleo é substituída, né? E cada vez mais o petróleo entra. Mas a vocação secular do município para a agropecuária é uma realidade que durou muito tempo, né? Como é que você vê essa realidade hoje e qual o papel da Pesagro em tentar retomar e reforçar essa vocação histórica? Bom dia. Bom dia novamente a todos aqui da bancada e os ouvintes. Luiz, a questão da cana, de fato, está no seio da nossa terra, literalmente, né? E até por isso, nesse final do século XIX, né, foi feito algumas tentativas de trazer tecnologia para a produção de cana. Até que, em 2009, o nosso conterrâneo, o presidente Nilo Peçanha, criou algumas estações experimentais de cana-de-açúcar no Brasil. 2 se despontaram mais. Uma foi no município de Escada, no Pernambuco, e a Estação Experimental de Campos dos Goitacazes, a Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Campos dos Goitacazes. E esse movimento criou uma identidade, né, com a região de Campos, porque nós sabemos, e talvez nem todos saibam, a estação da Pesagro hoje, que então era a Estação de Cana-de-Açúcar, saíram daqui variedade de cana para o mundo todo. As famosas CBs, que é chamado Campos Brasil, a 45.3 foi colocada no mundo inteiro, na África do Sul, no Irã, no México, na América Central. Isso oriundo num trabalho do pesquisador muito famoso, o Dr. Frederico Menezes Veiga, né? E daí deu a importância. Então, a instituição de pesquisa naquela época era vinculada ao Ministério da Agricultura. Em 1972, quando foi criada a Embrapa, começou-se a pensar num outro modelo mais colaborativo entre as instituições. Em 76 foi criada a Pesagro Rio, fazendo parte deste contexto da pesquisa brasileira, né? Sistema Brasileiro de Pesquisa. E
entendendo ainda, né, a importância da cana nesse período todo, foi criado, né, o Instituto, o IAA, Instituto de Açúcar do Álcool, que veio ocupar também um pouco muito dessa parte da pesquisa com cana-de-açúcar em Campos, e no Brasil, e especificamente em Campos. Só fazer um adendo, talvez para o ouvinte que não... O poder do IAA, você pode enxergar ele hoje. Quando você tem um pleito na Justiça Federal, ou no Ministério Público Federal, você vai àquele prédio espelhado do lado da Catedral, aquele prédio não foi construído para ser sede do Judiciário e do Ministério Público, foi construído para ser sede do IAA. Isso. Daí você viu o poder, do lado da Catedral, que o IAA já teve, desculpa. Não, perfeito, essa colaboração foi importantíssima. E aí, com isso, a pesquisa para voltada, precisa... Não aplicada, apesar que ainda faz até hoje. De cana ficou focada lá. E aí, coube a Pesagro entrar com a pesquisa de quais seriam as alternativas, a complementação à produção na região. E com isso veio trabalhar. O que foi definido? Vamos trabalhar com grãos, por exemplo, o trabalho de feijão, por exemplo, consociado com a lavoura de cana. No plantio de cana, eu sei de casa que meu pai era um lavrador, que na época se chamava lavrador, e onde ele, quando fazia a renovação dos canaviais, ele cedia parte da área para o pessoal plantar feijão. Para quê? Porque ele já entregava a cana limpa, ele não tinha a despesa com a mão de obra para manter a lavoura limpa. E a partir disso, apesar que pensou, vamos testar, como é que é, quais os passamentos, quais seriam as variedades de feijão, por exemplo, que seriam possíveis consociar com a cana-de-açúcar. Isso foi um trabalho primário com relação a essa diversidade de cultura na região, e daí começou o trabalho com a lavoura solteira, né? Aí com feijão, com arroz, milho e outros grãos, né? E vendo na década, né? A Pesagro está aí até na porta de fazer 50 anos, e a gente aqui na região com esse trabalho voltado para grãos principalmente. Você fala em grãos, eu vi algumas imagens aí suas com o pessoal do CIDEF distribuindo semente de milho e tal, mas eu queria explorar, mas hoje existe ainda algum trabalho da Pesagro no sentido de continuar pesquisando novas mudas de cana? Não, esse trabalho, como eu falei, né, isso hoje o IAA foi encampado aqui em Campos, né, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, então esse trabalho ficou a cargo dela e da RIDESA, que é uma rede de instituições brasileiras que pesquisam cana. Nós temos cana ainda aqui na nossa unidade por uma questão de nós temos que ter cana aqui, né? Até está no nosso DNA a produção de cana. E só que a gente começou a diversificar, como falando, a questão do milho. A gente tem um trabalho muito grande de testar a variedade de milho, entendeu? Para levar o produtor. Qual é a melhor variedade de milho que seja adaptada para a região, né? A gente pega materiais, 50 materiais, começa a testar e ver que daqueles materiais quais são que são mais adaptados para a nossa realidade. E assim com feijão, com arroz, o trabalho nosso de arroz é muito importante, por mais que a região hoje já não tenha tanta área plantada, mas no início da Pesagro, né, no início dos anos 80, havia uma grande produção de arroz na região de Campos, no norte de Campos, na região de Santa Maria, Espírito Santinho. E no noroeste era assim, Miracema, Pádua, Tapiruna, era um importante produtor de arroz. E gradativamente isso veio deixando de sendo ocupado por outras explorações, principalmente da parte da pecuária, né? Só que hoje, a gente fizemos um trabalho já de uns 5 anos para cá, voltado para o pequeno produtor familiar mesmo, aquele que vai produzir para vender para merenda escolar. E temos aqui, Cláudio, Aloysio e ouvintes, uma experiência muito, muito interessante aqui em Talva. E nosso trabalho da Pesagro não é somente no município de Campos, é na região toda, norte e noroeste. E Talva... Quantos municípios a Pesagro de Campos atende? A gente atende norte e noroeste como todo. Todos os municípios? Todos. Depende da parceria. Região dos Lagos não, né? Não, na região do Lago, porque no Lago tem já a estação experimental de Macaé, né, que já é voltado mais para fruticultura, então a gente não tem muita ação lá. Temos na região de Macaé. Então vocês vão até Quissamã, então? Não, a gente vai mais. A gente vai aqui Macaé, vai a Casimiro de Abreu, com trabalho com grãos, principalmente com feijão e milho. Quem passa na BR-101 vê ali aquelas fazendas imensas, ali tem
tem um trabalho nosso ali, como eu estava falando, de testar materiais e levar para ele, olha, aqui você pode testar esse material, você pode implantar esse material aqui, porque nós já testamos ele na região. Pérez do Severino com arroz Não, exatamente. É uma paisagem clássica da BR, né? Era. E ali naquela época tinha um trabalho na Pesago também, né? O material. Então, o nosso trabalho abrange toda a região norte e noroeste e mais, estende um pouco mais os nossos limites, entendeu? E como eu estava falando da questão do arroz, da experiência em Talva, é com o chamado arroz gourmet. Nós temos produtores lá produzindo arroz preto, comercializando nos grandes restaurantes do Rio de Janeiro, e foi até para Brasília, a produtora lá, e onde o arroz preto está sendo comercializado em média de R$35 o quilo, que é uma coisa muito, muito expressiva. Você vê que o arroz normal branco, ele faz de R$1,50, R$1,80 o quilo, né, para o produtor. Sendo que também, na experiência com a merenda escolar, que tem um plus com relação ao valor comercializado, aqui na região está chegando para o produtor a R$3,80, R$3,75 o quilo do arroz branco. E a Pesago indica também variedade de arroz branco para essas condições. Para atender demanda de merenda escolar? Sim. Quer dizer, para o pequeno produtor, que visando, inclusive, para a merenda escolar. Mas a demanda muda, provoca alguma alteração na cultura? Como é que é isso? Não, o que a gente faz é, como eu falei, testar materiais. A partir do momento que tem um material que ele é adaptado para a região, tem uma alta produtividade, o produtor te ensina como ele manter essa semente na propriedade, né? Que basta ter um local adequado para armazenar. Ele pode produzir, comercializar parte da produção, reservar uma pequena parte para ele replantar no ano seguinte. Se me permite pegar uma carona na pergunta da Luiz, não é a qualidade do arroz só que você pesquisa, é a resistência, produtividade, tudo isso, mas para atender as redes municipais, por exemplo, as escolas não é em questão de qualidade que se fala, que trabalha mais é a resistência dele, a produtividade. Mas a produtividade e também a qualidade é aquele arroz agulhinha normal que a gente compra aí. Exato. São várias variedades que a gente trouxe de outras experiências, né? Nós trabalhamos aqui na região com o arroz branco, o pampeiro, que foi lançado pela Embrapa recentemente, que é alta produtividade, fácil colheita do produtor, entendeu? E também, como a gente fala, o teste de panela, né? Tem que ser aprovado pelo consumidor. Se o arroz não for bom, ou o feijão não for bom, enfim. Isso a gente leva em consideração, sim. Não, essa coisa de variedade é uma coisa incrível, né? Você vai estudando na história, assim... Pô, aí você vê no século XVI, os caras saíram atrás de especiaria. O que é especiaria? Noz moscada, pimenta do reino... pimenta malaqueta, isso, o cara cruzava oceanos, morria muita gente para trazer isso. E as coisas que foram agregadas, por exemplo, né? Cravo da Índia. Valia ouro, canela, né? Canela, pau-brasil. Mas tem coisas, por exemplo, que vieram da América. Os tubérculos, né? As batatas, aipim, mandioca. E milho também veio da América, né? O milho veio da América. Você vai ao Peru, cara, o que tem de variedade de milho e de batata, eu nunca sonhei que aquilo existisse. Tem caroço de milho, Nogueira, que é desse tamanho aqui, ó. Eu vejo por culinária essa tem coisa. Tem milho de vários tipos de cor, de sabores, né? Essa variedade e foi desenvolvida pelos índios Quechua, né? Que a gente mal chama de Inca. Inca era o nome do imperador deles, né? São os Quechua. Desenvolveram ali naqueles microclimas que eles fazem ali nos Andes, né? Então você vê que já tinha uma Pesago desde lá dos Quechua. Como é que é esse desenvolvimento de novas culturas? Como é que ele se estabelece? Que tipo de projeto vocês têm hoje para isso, nesse momento em Campos e na região? Bom, Luiz, o trabalho da Pesago que eu falo é de pesquisa aplicada. A gente não faz a pesquisa básica. Por exemplo, na Colômbia tem o CIAT, né, que é o Centro Internacional de Agricultura dos Trópicos. E lá é feito esse trabalho de melhoramento, de cruzamento de variedades, entendeu? A gente recebe esse material e traz
vamos poder, para testar aqui, quer dizer, a pesquisa aplicada. Pega aqueles materiais, vamos aplicar aqui para ver o que é melhor. Pra vocês terem uma ideia, nós lançamos há mais de uns 35 anos atrás uma variedade de feijão chamada BR1 Xodó, o nome dela é Xodó, que foi implantada aqui, vindo do CIAT, dentro de lá, mais de 4.000 materiais foram testados aqui, viu que essa variedade era adaptada para a região. Você tem ideia, esse feijão ainda continua sendo plantado na região e, assim, a gente sempre faz o seguinte, pega umas variedades de feijão, por que foi lançada recente pela Embrapa, né, como 3 foram lançadas agora recentemente, a gente sempre coloca o Xodó junto, é a testemunha que a gente chama. Vamos ver, se o Xodó está aqui, é o parâmetro, os demais estão superior ou inferior. Após 35 anos, aproximadamente, o Xodó ainda continua sendo competitivo, entendeu? Então, o material que veio e ficou, e todo mundo fala, por que Xodó? Mas Xodó por quê? Porque esse ensaio foi montado em Varriçai, em um sítio chamado Xodó. E o produtor era muito zeloso, o Sebastião, e ele falou assim, eu quero que você bote um dos feijão de Xodó. E virou o nosso Xodó, tá mesmo? E aí já... É feijão preto? Feijão preto, eu quero fazer aqui uma referência ao pesquisador Benito Fernandes, que é um lutador, um dos maiores especialistas de feijão no Brasil, respeitado, conhecido no Brasil inteiro como essa habilidade que ele tem de lidar com feijão. Então nosso trabalho aqui não está sendo reconhecido apenas pela cana, né, do Frederico Menezes Veiga, nos nossos pesquisadores hoje. Só para fazer essa referência, o Dr. Silvino Amorim, que vocês conhecem, já é um pesquisador octogenário e continuou conosco trabalhando firmemente na disseminação das tecnologias de arroz. Nós já vimos, inclusive, no próximo dia 10 agora de setembro, vai ter um encontro lá no IFE de Bom Jesus, onde ele vai levar as variedades de arroz, então, encontro com os produtores e distribuir semente desse arroz que são indicados aqui para a região. Então, nós temos essa dinâmica ainda na região, que é muito importante. Falando em grãos, dá para a gente encaixar aqui soja? Perfeito. Porque, assim, eu já tenho ouvido aqui alguns produtores de campos, eu ouvi também o secretário aqui de Agricultura, nós ouvimos na segunda-feira o Enaldo falando também que tem já uma tentativa de produção de soja. Não dava para ser um centro-oeste, né? Em São Francisco, né? Em São Francisco. Mas aqui em Campos também parece que já tem um experimento Não, falou Enaldo, secretário de Enaldo São Francisco. De São Francisco. Senão é uma pressuposição que é de Campos, né? Tá, desculpa. Detalhar aí, o Enaldo é secretário de São Francisco. De São Francisco. E essa produção também que ele falou, já parte de lá. E aqui em Campos também parece que tem uma tentativa de iniciar essa produção de soja. É ideal, a gente reúne o clima para isso? Como é que... Pois muito interessante, eu ia tentar falar de soja também, porque isso começou conosco. Quando eu entrei na Pesargo em 1984, um dos primeiros trabalhos meu lá foi ajudar os pesquisadores, Torivaldo Viana, a selecionar materiais de soja que seriam adaptados aqui para a região. Estou falando há 40 anos atrás. Vieram 2.300 e tantos materiais para a gente avaliar. Porte, né, produtividade e tal. Daí foram selecionadas duas linhagens de soja que seriam adaptadas aqui para a região. Então, esse trabalho de pesquisa com soja ele vem de 40 anos atrás. Foi feito algumas tentativas aí, pessoal, 10 anos, 12 anos atrás, aqui na Fazenda Abadia, chegou-se a plantar alguma coisa, na usina Santa Cruz também, até virou uma massa, a soja não tinha o que fazer, montaram aquelas vacas mecânicas, que era para extrair leite de soja, para distribuir para os funcionários e tal. Isso ficou um pouco esquecido até uns 4, 5 anos atrás, pouco mais que isso. Um produtor procurou o sindicato rural, querendo plantar, porque tinha uma área ociosa aqui no Aerizes, querendo ver se seria possível plantar soja aqui. Então o sindicato rural de Campos fez uma intermediação, nos convidou, sabendo desse trabalho que apesar de já havia sido feito anteriormente, e nós convidamos, né, o sindicato convidou o pessoal da Embrapa do Paraná, Embrapa Soja. Fizemos uma reunião no sindicato rural e foi colocado a possibilidade de retomar o trabalho, de estimular a plantação de soja aqui. Nesse contexto, veio junto conosco a Embrapa Agrobiologia, que é um parceiro importantíssimo nosso hoje, entendeu? Embrapa Agrobiologia, que é lá em Seropédica, veio junto conosco nesse ambiente, e daí começou a testar materiais de soja aqui na região, começou em Macaé.
lá a fazenda lá da Primos Agropecuária e a BJ Pecuária, que é em frente. Naquelas áreas remanescentes, Aloysio, que você comentou, de arroz, foram colocadas as primeiras lavouras de soja aqui na região. Deu tão certo, e com variedades que já haviam sido estudadas, né, por esse grupo, com experimento dentro lá da fazenda da BJ Agropecuária, e daí veio os materiais, por exemplo, aqui é possível produzir soja. E foi feito um investimento, você vê que lá começou logo no início, nas primeiras plantações, estimulando o proprietário da BJ Agropecuária a montar um silo para armazenamento de grãos. Dessa produção tão grande, ele começou já a fazer exportação via o Porto de Santos. Foram duas carretas de soja e foi exportado pelo Porto de Santos. Com isso, os produtores daqui começaram, esse negócio é bom, esse negócio dá certo. Então aqui, na região de Santa Cruz, na propriedade ali do Pritman, do Arthur Pritman, né? Eles começaram a plantar e hoje tem uma estrutura. O pai, então? Não, o Arthur, filho do William, né? O filho do William. É filho do William. Está à frente do negócio ali. Então foram plantados ali, no ano passado foram, acho, mais de 500 hectares de soja plantados ali. Ao lado dele, um pouco mais à frente, o Aloysio também arrendou uma propriedade, chegou a plantar bastante soja também. Então, é uma realidade hoje já a soja na nossa região. Além de Macaé, além de Campos, que nós estimamos no ano passado mais de 1.000 hectares de soja plantados, e já, inclusive, com a possibilidade, a perspectiva, inclusive, de exportação via o Porto do Açu. O Porto do Açu inaugurou recentemente um terminal graneleiro para escoamento de produção de grãos, só que aí já vem a soja da região de Minas Gerais para exportar aqui pelo Porto do Açu, e inclusive já agregando a produção daqui da região, para esse escoamento também. Então é uma realidade, o investimento foi muito grande feito aqui na região pelos investidores aqui, pelos produtores, em maquinário, plantadeiras, colheitadeira, silo de armazenamento. Então o setor está se estruturando para a produção de soja. Entendeu? São 7h46, você quer fazer um intervalo, Nogueira? Tem umas perguntas aqui no YouTube também, Levi Barbosa. Lá então, vamos fazer uma para virar o bloco, ele responde no próximo? Pode ser? Pode ser. Então dá. Mas é importante essa observação da soja aí para a gente entender em que pé está a região, né? Gostaria de... Ele aparece aqui no YouTube como consultor corporativo, depois ele se identifica como Levi Barbosa. Gostaria de perguntar ao nobre Ronaldo como está a situação hídrica para irrigação das lavouras e sua qualidade, e os créditos de custeios e investimentos na região. Próximo bloco você responde para a gente, o que está dentro da sua área aí. Ele fala aqui também, bom dia a todos, ótimo tema abordado e importante para a região, em especial Campos dos Goytacazes, considerando que a vocação principal de Campos é a agricultura. Ele comenta aqui no YouTube. E o Francisco Lacerda também dá aqui um alerta, dizendo que está lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ouvindo a gente, acompanhando aí o programa. Bom, 7h47, vamos a um rápido intervalo, a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radimed Diagnósticos. Hoje, a gente conversando aqui no programa com o Ronaldo Soares, que é gestor público e chefe do Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro Campos. Agora, nesse bloco que já tem aí na abertura desse intervalo, tem uma dica aqui muito boa da Nauta XP, para você fazer o investimento certo, com segurança e com maior rentabilidade. Confira aí.